Vamos lá, então, essa aula aqui, ela é destinada ao atendimento, porque vocês ainda têm que fazer a lista que será entregue, aliás, a lista não vai ser entregue, vocês vão preencher a avaliação até domingo. Vou esperar o Júlio, então. Então, eu queria saber de vocês quais são as dúvidas da aula, que é a associação mista. Eu tenho dúvida no exercício 16. No exercício 16, quem me perguntou foi... Ó, ficou bem mais didático, como o gabarito. Então, eu marquei aqui, ó. Esse aqui é o nó A. E esse aqui, esses dois são nó B. Por quê? Porque vocês fizeram até um exercício parecido. Quando tem um curto-circuito entre dois nós, eles são o mesmo, então. Eu chamo um de B, o outro também é o B. Eu só redesenhei o circuito. Redesenhei. Essa aqui é a parte do meio, onde tem a fonte, ó. Onde tem a fonte, a resistência e dois resistores. Então, eu coloquei a parte do meio aqui no lado esquerdo. E aí eu joguei o resistor de 10K para o lado direito, que é esse aqui. Então ficou nesse formato o circuito. Aí, aqui no circuito da direita, eu fiz um paralelo entre o resistor de 10K e o de 15K. E achei, entre esse paralelo, aí eu fiz um paralelo entre esses dois aqui embaixo também, tá? Então, primeiro, esses dois resistores aqui embaixo em paralelo, eu chamei de resistência equivalente 1. E aí eu calculei que deu 4K. Mas não se prendam aos valores, tá? Eu quero que vocês tentem fazer. E aí, entre esses dois resistores aqui, eu chamei de resistência equivalente 2. E calculei resistência equivalente 2, que deu 6K. Então, ficou um circuito assim, uma fonte, em série com o resistor que já estava aqui, que é esse resistor de 2K. Aí, em série com a resistência equivalente 2, que a gente calculou de 6K. Em série com a resistência equivalente 1, que a gente calculou de 4K. Ficou um circuito simples. Aí fiz a resistência equivalente entre esses três em série. Ficou uma resistência total de 12K e uma fonte de 12 volts. Com isso, eu acho a corrente que é de 1 mA. E aí, eu começo a retornar, então, aos circuitos anteriores. A partir desse valor de corrente, eu começo a descobrir outras variáveis. Então, por exemplo, aqui é o circuito mais simples que eu consegui chegar. Antes dele, tinha esse circuito aqui, ó. Então, eu volto para esse circuito, mas incluindo essa nova informação que onde a corrente total é de 1 mA. Então, essa corrente vai passando pelos resistores, e quando passa pelo resistor equivalente 2, que é de 6K, ele gera uma queda de tensão, que eu chamei de VRE2. Essa queda de tensão, pela lei de Ohm, é resistência, corrente, tensão é resistência vezes a corrente. Então, eu multipliquei a resistência vezes a corrente e deu 6 volts. Então, dos 12 volts da fonte, 6 volts fica aqui em cima desse resistor equivalente 2. Mas antes desse resistor equivalente 2, a gente tinha um outro circuito um pouco mais complexo. E aí eu percebi que esse resistor equivalente 2, ele veio de um paralelo entre o resistor de 15K e o resistor de 10K. Então, se aqui eu tenho 6 volts, significa que esses dois que estão em paralelo, entre esse mesmo ponto B e A, ele também tem 6 volts. Com isso, eu consigo calcular, então, a corrente nesse resistor de 10K, porque eu tenho 6 volts e tenho uma resistência de 10K. Significa que eu tenho uma corrente de 0,6 mili. Ou seja, sai 1 mA da fonte e 0,6 mili está vindo para cá. Portanto, para cá, passo o restante, que é 0,4 mili. É só isso. Eu achei que tinha mais, mas não. Realmente, ele queria saber a corrente que passa no resistor de 10K. Então, é só você calcular a corrente total e aí você ir retornando até descobrir a corrente no resistor de 10K, que no caso deu 0,6 mili. Ficou claro?
Alguém ficou com dúvida em relação a esse? Não. Beleza. Qual que é o próximo, então? Ô, professor, eu queria ver se eu desenhei certo. Redesenhei, na verdade, né? Ó, o exercício C da número 4. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Então, compartilha sua tela aí pra gente, por favor. Então, eu vou nomear os nós. Vou chamar esse aqui de nó A. E como aqui eu tenho um fio ligando esse ponto até esse ponto, então aqui também eu chamo de nó A. Eu até expliquei hoje na aula de manhã, por exemplo, se eu tenho um resistor, vocês estão ligando aqui, usando o protoboard, querem ligar um resistor no outro. Então aqui eu vou chamar de R1, e aqui eu tenho o R2. Aí vocês querem ligar com um resistor no outro, vocês pegam um fio e fazem isso aqui, certo? Vocês conectam um resistor no outro. Se eu chamar isso aqui de ponto A, vocês concordam que isso aqui também é o ponto A? Porque tudo que acontece aqui passa pelo fio e vai chegar em outro ponto. Então é por isso que eu chamo eles eu nomeio eles com o mesmo nó. Que é o que acontece aqui. Se eu chamo isso aqui de A, eu vou chamar isso aqui de A também, porque ele está ligando um ponto no outro apenas. O mesmo vai acontecer aqui. Se eu chamar isso aqui de B, isso aqui que está sendo ligado diretamente, que é um jumper, é apenas um fio, eu vou chamar isso aqui de B também. Tá. Agora o que eu quero fazer é apenas redesenhar esse circuito de tal forma que o... eu não vou poder... Desculpa. Eu não vou poder chamar isso aqui de A, porque já tem um nó chamado de A, que é ali na ponta. E esse aqui não pode ser o B também. Então isso aqui tem que ser o C. E esse aqui vai ser o D. Qual que é a proposta do exercício? Ele quer que eu calcule tudo entre dois nós chamados de A e B, que é esse aqui e esse aqui. Então, eu vou colocar esses nós nos extremos. Aqui é o A e aqui é o B. Agora, eu vou colocar o C aqui no meio e o D aqui no meio também. Então, beleza. Vamos ver... Entre o C e o D, o que eu tenho de resistor? Então, aqui, ó, eu tenho um resistor ligado entre o C e o D. Então, eu vou colocar ele aqui. Esse resistor tem 40 ohms. Esse resistor aqui, eu também tenho que incluir. E ele está ligado, de um lado ele tem o C e de outro lado tem o D. Então, eu incluo esse resistor também. Este resistor aqui, ele tem numa extremidade o C e na outra extremidade o D também. Então, ele entra aqui no circuito. Entre o C e o D, tenho mais um de 40. E esse aqui, também, de um lado ele tem o C e de outro lado ele tem o D. Então, ele também entra aqui no circuito. Quarenta. Essa parte eu terminei. Agora tenho que olhar para cá. Eu tenho um resistor ligado entre o A e o D. Então, eu vou ter que ligar um resistor entre o A e o D. Posso só inverter uma coisinha aqui, que vai ficar mais fácil da gente entender? Eu só vou inverter a ordem aqui. Ao invés daqui eu colocar o C, eu vou colocar o D, tá? Não mudei nada, beleza? Então, eu vou representar esse resistor aqui em cima, ele está ligado entre o A e o D. Entre o A e o D, então, eu tenho um resistor de 20 ohms. E esse resistor aqui, ele está ligado entre o B e o C. Então, entre o B e o C, eu coloco um resistor aqui de 20 ohms. E é aqui que você resolve. Primeiro, vocês vão resolver esse paralelo aqui.
quando vocês resolverem em paralelo, pela, lembra da expressão, né? 1 sobre a resistência, eu vou chamar de resistência equivalente 1. 1 sobre a resistência equivalente 1 é 1 sobre 40, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 40. Vocês vão tirar o mínimo, vai dar 1 sobre R1 é 4 sobre 40. Portanto, R1 vale 10 ohms. Ô, professor, Oi. entre ali o ponto C e o ponto D, não é 30 ohms? E só para ver se estava ligado, cara. Entre o C e B. Tá. 30 ohms. Perfeito. Professor, Oi. eu tô com uma dificuldade de entender como que daquele X ele virou esse tudo em paralelo. Tá, eu vou te explicar, só vou finalizar uma parte aqui, tá? Então, eu troquei Tá. tudo isso aqui por uma equivalência chamada de R1 igual a 10 ohms. Agora, eles estão todos em séries, né? O 20, o 10 e o 30. Então, a resposta vai dar 60 ohms. Do X, você não entendeu? O X, na verdade, ele é só um fio. Tá? Ele é um fio que está ligando este ponto aqui neste ponto aqui. Não tem nada. Eles não estão em contato, não estão em nada. Eu poderia passar por fora se eu não quisesse que ele passasse por aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Daria na mesma. O importante é que toda vez que eu tenho um curto-circuito entre dois pontos, eu tenho que nomear esses dois pontos com a mesma letra, para saber que eles são iguais. Tá? Não se prenda no X. Ficou claro? Ficou um pouco mais claro agora. Tá? Então, sempre que vocês se depararem com essa situação, vocês vão começar a nomear os nós, e aí vocês vão colocar os nós de outra forma e vão refazer as ligações, de uma forma que fica mais fácil de você entender. Então, isso aqui, ele pode ser representado dessa forma, que é uma forma bem mais simples. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Ô, professor, eu tô com uma dúvida no exercício 4A. Esse ponto aqui é o nó B. E esse aqui é o nó D. Só que tem um fio ligando esses dois. Que é esse aqui. É igual vocês fazerem um jumper ali no protoboard. Então, significa que tudo que acontece aqui vai acontecer aqui também. Então, eu posso chamar o D de B. Beleza? Então, tá. Então, vou redesenhar o circuito agora, levando em consideração que eu tenho apenas três nós. O nó A, o nó B e o nó C. O nó D não existe mais para mim, porque agora eu chamei ele de B para facilitar. E outra coisa importante, ele quer que eu calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, se eles querem entre o ponto A e B, o A e B, eles têm que ser o extremo. Eles têm que ficar na extremidade. Se eles ficarem na extremidade, só sobra aqui no meio o ponto C. E aí eu vou refazer as ligações. Então, eu vou pegar um resistor qualquer. Esse resistor aqui, ó, de 10K, ele está entre o ponto A e o ponto B. Portanto, entre o ponto A e o ponto B, eu vou ligar um resistor. Então, ligo um resistor aqui, ó, de 10K. Essa parte já foi. Vou pegar mais um. Esse resistor aqui, ele está ligado entre o ponto D, aliás, desculpa, entre o ponto B e o ponto C. Então, entre o ponto B e o ponto C, eu ligo um resistor de 10K. Esse resistor aqui,
ele está ligado entre o ponto C e o ponto B. Então, entre o ponto C e o ponto B, eu ligo mais um resistor de 10K. Esse aqui, ele está ligado entre o ponto A e o ponto B. Então, entre o ponto A e o ponto B, que está do outro lado, eu tenho um resistor de 10K. E esse resistor aqui, ele está ligado entre o ponto A e o ponto C. Então, entre o ponto A e o ponto C, eu tenho um resistor de 10K também. Beleza? Vou fazer bem rapidinho agora como que vocês vão resolver. Primeiro, aqui eu tenho um circuito paralelo. 10K em paralelo com 10K vai resultar numa resistência equivalente de 5K. Vocês podem fazer depois. Então, aqui tem uma resistência equivalente de 5K, troquei ali. Esses dois estão em série, porque a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro. Então, 10 em série com 5 dá 15K. Então, troco esses dois resistores por um resistor de 15K. E aí depois vocês farão o paralelo entre esses três, que vai dar o resultado ali do circuito. Conseguiu entender? Professor, só mais uma coisa que eu não entendi. Por que que nesse caso o A e o C não é igual? É por causa do resistor? Isso, porque passa um resistor por ele. Então, significa que a tensão no A não é a mesma Vai tensão mudar, né? no C. Porque tem uma queda de tensão ali no 10K. Beleza. Beleza? Uhum. Quem mais? Professor, na 4 aí, eu também não consegui entender. Qual? A 4 aí. 4E. 4E. Deixa eu limpar isso aqui. Então, beleza. Se eu tiver aqui, ó, um paralelo entre um resistor de 10 ohms e um resistor de... A Gabriela também mandou. E um resistor em paralelo com um resistor de 0 ohms, vendo uma corrente, eu quero saber qual que vai ser a resistência equivalente aqui. Zero, Se professor? zero? Zero. Se eu fizer a conta, fica 10, 0 dividido por 10 mais 0, ou seja, dá zero. Porque, na verdade, esse 0 ohms é igual um fio que você liga no protoboard, que é um jumper, que não tem nenhuma resistência. Se não tem nenhuma resistência, o elétron, que não é besta, ele vai fazer o caminho onde não tem resistência. Portanto, ele não vai encontrar nenhuma resistência. Isso aqui é a mesma coisa que nada, tá? Por isso que é zero. E é isso que a gente tem que ter em mente para esse exercício. Então, vamos olhá-lo aqui. Primeiro, tem algumas coisas que estão na nossa cara, né? Aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms em paralelo com nada. Então, vou colocar aqui em paralelo com um resistor de 0 ohms. Posso calcular essa resistência equivalente aqui. Além disso, eu vou calcular as duas de uma vez, tá? Aqui, nesse resistor, está passando uma corrente, e a mesma corrente está passando por esse aqui, correto? Isso significa que os dois estão em série. Então, eu vou chamar essa resistência aqui de resistência equivalente 2, ou seja, a resistência equivalente 1 é em paralelo e a resistência equivalente 2 é em série. Vou fazer direto, tá? A resistência equivalente 1, como está em paralelo com 0, é 0. E a resistência equivalente 2, como está em série 10 mais 10, dá 20 ohms. Agora, eu só vou redesenhar o circuito. Então, eu tenho o nó A, tem uma resistência de 10 ohms, aí tem um ramo aqui para baixo, tem uma resistência de 10 ohms, e acabei de calcular a resistência equivalente 2
de 20 ohms. Só um minuto. Tá. Aí tem uma resistência aqui de 10 ohms. Essa resistência aqui, vou incluir lá de novo, tá? Mas lembrando que aqui eu tenho a resistência equivalente 1, que é de 0 ohms. Aliás, nem vou colocar nada, né, pessoal? Então, 0 ohms é um jumper. Não tem resistência nenhuma. Beleza? E aqui eu tenho ponto B. Eu acho que eu não esqueci mais nada. Tá muito na nossa cara que esses dois aqui estão em paralelo. Vou chamar de resistência equivalente 3. Ô, professor, Pois não? ali, ó, tem uma resistência de 10 ohm, outra de 10 ohm. Dá pra fazer ela primeiro a resistência equivalente em série e depois fazer em paralelo? Não. Sabe por quê? Porque a corrente que passa aqui não é a mesma que passa aqui. A corrente que passa... Porque aqui vai se juntar mais uma corrente e aí vai ser uma corrente completamente diferente por ali. Beleza. Certo? Beleza? Certo. Tá, então não esqueçam esse detalhe ali. Para eles estarem em série, a corrente que passa por um tem que ser a corrente que passa pelo outro. Tá? Não tem nenhum outro caminho para receber mais corrente ou perder mais corrente. Então, beleza. Aí já vou calcular a Professor, corrente. mas não vai acabar zerando essa parte? Vamos chegar lá, então. Isso aí, cara. Então, a resistência equivalente 3, ela vem no paralelo de um resistor de 10 ohms com um resistor de 20 ohms, que dá 10 vezes 20 divididos por 30. 6,67 ohms. Ótimo. Então, vou trocar isso aqui tudo por um paralelo, por um equivalente. Agora sim, viu, Fábio? Eu posso falar que os dois estão em série, porque a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro. Então, sim, agora eles estão em série. Eu vou chamar isso aqui de resistência equivalente 4. Calculando a resistência equivalente 4, a resistência é em série 6,67 com 10 ohms. Dá 16,67 ohms. Beleza. Então, eu vou trocar esses dois agora pelo equivalente. Só que perceba que agora ele está em paralelo com o jumper ali, com uma resistência zero. E aí vocês já sabem qual que é o equivalente de um paralelo com uma resistência zero. Zero, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aí. Então, se eu fizer o paralelo entre o 0 ohms e o 16,67, vai dar uma resistência de zero. Então, troco isso aqui por uma resistência igual a zero. Portanto, qual que é a resistência total? 10 ohms em série com 0 ohms. A resistência total tem 10 ohms. Beleza? Depois eu estava pensando aqui, até de manhã,
sobre essa forma de resolver, né? Então, imagine aqui, ó. Se eu tenho um elétron, que é o desenho do elétron, tá? E aí ele tem que chegar até o ponto B. É isso que ele está pedindo. A resistência entre o ponto A e o ponto B. E aí eu vou colocando no caminho dele todas as resistências que ele vai encontrar. Então, aqui ele só tem um ponto, que é passar por uma resistência de 10 ohms. Então, chegou aqui. Passou por uma resistência, anotei. Ele pode ir para o caminho de baixo, mas olhem quantas resistências ele tem. Ou ele pode pegar esse curto-circuito e chegar até esse ponto aqui com zero de resistência, ou seja, por onde que ele vai? É claro que ele vai pelo ponto de zero de resistência. Então ele chega aqui. Chegou nesse ponto, ele pode ir para baixo e encontrar outra resistência, ou ele pode vir direto aqui e já chegar direto no ponto B sem nenhuma resistência. Por onde que ele vai? Também pelo ponto sem resistência. Com isso, eu chego à conclusão que a resistência total é de 10 ohms. Beleza? Ficou alguma dúvida?